Boa tarde a todos, a paz de Cristo Jesus, tanto o pessoal aqui presencialmente, como o pessoal que está em casa nos assistindo. Sintam a presença do Espírito Santo. Hoje, a Igreja da Promessa, aqui de Taubaté, ela inicia mais uma série de mensagens. Os nossos cultos são temáticos, giram em torno de um assunto bíblico pré-determinado. E no mês de outubro, nós estaremos ministrando mensagens de natureza doutrinária. A palavra doutrina na Bíblia significa ensino. A igreja, para ser uma igreja séria, precisa ter doutrina, precisa ter ensino. Então, nós estaremos, a partir de hoje, ao longo desse mês de outubro, falando sobre pontos da nossa fé, pontos elementares da nossa crença, contidos na palavra de Deus. As mensagens que a gente prega aqui na igreja, elas são reproduzidas nos pequenos grupos. Então, tudo que os irmãos escutam aqui, aqueles que participam nos PGs, nas nossas células, nos lares, eles rediscutem. E dessa forma, a gente tem a oportunidade de massificar o que aqui é proferido. E hoje nós estaremos conversando sobre o tema Que amor é esse? Na realidade é uma pergunta. Que amor é esse? Cujo teor da pregação nos fará compreender a salvação pela graça. Entendendo a salvação pela graça. Por favor, folheie a sua Bíblia ou acesse o seu smartphone na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10, será projetado aqui na televisão para o culto presencial. Sempre importante, quando se fala de doutrina, principalmente a conferência daquilo que o pregador está ministrando, deve-se filtrar por aquilo que está registrado na Bíblia. Eu volto a dizer o que falei semana passada. O que torna a palavra de Deus não é o simples fato de um pregador usar um púlpito ou um microfone. Para aquilo que eu estou falando ser palavra de Deus, precisa estar de acordo com as Escrituras. Se eu for fiel à Bíblia, as minhas palavras serão palavras de Deus. Se eu desviar algum passo para a direita ou para a esquerda daquilo que está na palavra, as minhas palavras deixam de ser palavra de Deus. Então, para você ter certeza se aquilo que eu estou pregando é palavra de Deus, confira sempre. Confira sempre na sua Bíblia. Efésios 2, versículo 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, ou dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Senhor, humildemente, nós nos dirigimos a Ti em oração, agradecidos, porque Tu és o doador e mantenedor da vida. E aqui estamos nós, respirando, sobrevivendo, em tempos de pandemia, com milhares de pessoas morrendo, o Senhor tem nos preservado. Verdadeiramente o Teu amor tem sido maravilhoso para conosco, mas não queremos apenas, ó Deus, Te agradecer pela vida, embora seja um dom maravilhoso que o Senhor tem nos dado. Queremos também, Senhor, Te agradecer pelos Teus cuidados espirituais, pois o Senhor tem aberto os nossos olhos para compreender as palavras que saem da sua boca. O Senhor tem aberto os nossos olhos espirituais para entender a grandiosidade do Teu amor. Estaremos, ó Deus, ao longo desse mês, conversando sobre mandamentos, sobre princípios bíblicos, que o Espírito Santo nos dirija, Ele possa fortalecer as nossas crenças, e assim, meu Deus, possamos ser crentes fiéis às Sagradas Escrituras, crentes que compartilham
comparem coisas espirituais com coisas espirituais. E dessa forma, Senhor, possamos ter a nossa fé enrijecida. E assim, meu Deus, quando vier o espírito do engano, falsos profetas, eles não nos enganem, porque nós estaremos firmados na rocha. Em nome de Jesus, assim nós procedemos em oração. Amém. E graças a Deus. Por favor, fique à vontade, se sente. Uma empresa russa chamada Krioros armazena corpos e cérebros congelados numa temperatura aproximada de 96 graus Celsius. É uma empresa que atua no nosso século, cujo objetivo é armazenar corpos e cérebros humanos numa temperatura aproximada de 196 graus Celsius. As pessoas, os clientes desta empresa, Krioros, pagam fortunas. Pagam fortunas para que os seus restos mortais sejam conservados quando morrerem. Porque essa é a intenção da empresa. A pessoa morre, ela não é cremada e nem enterrada. Ela tem o seu corpo congelado pela Krioros. Existe uma expectativa dessa clientela, uma expectativa provocada por essa empresa russa, de que num futuro próximo ou distante, com o desenvolvimento da ciência, esses corpos congelados serão ressuscitados para viverem para sempre. Diante dessa informação, eu gostaria de te fazer algumas perguntas. Quanto você pagaria para viver eternamente? Quanto você pagaria para jamais adoecer? Quanto você pagaria para jamais se decepcionar? Quanto você pagaria para jamais perder seus amigos e entes queridos? Existem pessoas que pagam fortunas, mesmo sem ter a certeza absoluta se de fato isso é possível. Mas e você, quanto pagaria? Certamente, nós daríamos tudo o que temos por esses benefícios. Dificilmente alguém economizaria se tivesse a plena certeza que esses benefícios seriam alcançados. Mas tem uma notícia maravilhosa. Uma notícia maravilhosa registrada na palavra de Deus. Nós não precisamos nos preocupar com o preço dessas coisas, pois alguém já o pagou por nós. Alguém já pagou o preço para vivermos eternamente. Alguém já pagou o preço para jamais nos decepcionarmos. Alguém já pagou o preço para jamais adoecermos, para jamais enterrarmos amigos e entes queridos. E não se trata da empresa Krioros, empresa russa. Não se trata de um grande empresário. Não se trata de uma incerteza científica. À luz da palavra de Deus, o preço que foi pago para vivermos eternamente, para não sermos mais molestados pelas enfermidades, para não mais sofrermos com as dores nesta vida, num futuro certo,
foi a pessoa de Jesus Cristo. O Senhor Jesus pagou o preço para que todas essas benesses nos fossem concedidas. Essa é a verdade contida na doutrina da salvação pela graça. Alguém pagou o preço para vivermos eternamente uma vida abundante. Jesus pagou o preço. Nós somos salvos por sua graça. E com base em Efésios 2, 8 e 9, e outros textos auxiliares, eu queria expressar duas verdades sobre a salvação pela graça. O pessoal que está aqui no culto presencial vai poder visualizar no telão da igreja. Você de casa vai me ouvir falando. A primeira verdade que a gente aprende sobre a salvação pela graça, com base em Efésios 2, 8 e 9, é a seguinte: a salvação pela graça consiste num favor concedido por Deus. A salvação pela graça consiste num favor concedido por Deus. A nossa cultura, a cultura humana, está acostumada com a meritocracia, onde as pessoas recebem de acordo com os seus esforços. Embora haja nobreza nesse conceito de meritocracia, as bênçãos e a salvação de Deus jamais podem ser adquiridas por méritos humanos. Muito cuidado para não associar o conceito de mérito no que diz respeito às bênçãos e à salvação de Deus. É preciso destacar que as coisas do Senhor são perfeitas. As coisas de Deus são perfeitas e ninguém as pode granjear com imperfeições. Se fosse uma questão de mérito para adquirirmos as bênçãos e a salvação de Deus, nós falharíamos. Esgotaríamos os nossos bens e os nossos esforços. E jamais alcançaríamos um favor sequer da parte de Deus. Existe uma verdade assim, uma verdade cruel, espalhada, esparramada nas páginas da Bíblia. Essa verdade diz o seguinte: o homem é corrompido pelo pecado, e isso o impede de obter qualquer coisa boa da parte do Senhor. Isaías 59, versículo 1 declara: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Daí o versículo 2 completa: mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e encobrem o seu rosto diante de vós, para que ele não vos ouça. Todos nós somos pecadores. O pecado criou um abismo entre nós e Deus. Salmo 51 diz que nós somos concebidos no ventre com a natureza pecaminosa. Existe pecado no teu DNA. A ciência não consegue detectar. O pecado, ele é tão traiçoeiro que a ciência não consegue detectá-lo. Mas o Senhor afirma: existe pecado desde quando você era um feto no ventre da sua mãe. Acredite. Romanos 3:23 afirma: todos pecaram e foram separados da presença de Deus. Deus olhou para a terra, diz o versículo 10 de Romanos 3, e não viu um justo sequer. Deus não viu um justo sequer. E perceba
que Deus é onisciente, Ele tem um olhar clínico. Algumas pessoas têm uma visão detalhista. Eu não sou uma delas. Eu enxergo o que é mais fácil de enxergar. A minha esposa tem um olhar clínico. De vez em quando ela diz: Wilbert, tira ali aquele cabelo que está na sala. Isso não é piada, isso é real. E eu demoro para achar o cabelo que ela viu lá no meio da sala. Onde é que está esse cabelo? Está aí, está óbvio. Eu preciso comprar uma lupa. Se você tiver, me empreste, por favor. Irmãos, Deus tem um olhar clínico. Ele vê todas as coisas. E Romanos 3,10 diz que Deus olhou no passado, olhou na época em que esse texto foi escrito, olhou nos nossos dias, porque Deus é atemporal, não está preso ao tempo, e Deus não viu um injusto sequer. Deus viu heróis, Deus viu mártires, Deus viu pessoas simpáticas, mas Deus também contemplou o pecado em todos. Todos são pecadores, irmãos. Por isso que ninguém pode bater no peito e dizer: eu consigo alcançar os favores do Senhor, ou consigo ser salvo com os meus esforços. Não consegue. A única coisa que a gente merece da parte de Deus, segundo a Bíblia, é a sua ira. O Evangelho de João registra uma palavra de Jesus que diz o seguinte: que aquele que vive pecando, a ira de Deus sobre ele permanece. Se tem uma coisa que eu e você merecemos, é a ira de Deus. Nós não merecemos coisas boas. Você quer se conhecer? Leia Romanos capítulo 1. E não leia para os outros. Deus está falando com você em Romanos capítulo 1. Leia o 2, leia o 3. A Bíblia diz que nossa boca, ela tem veneno. Por melhor pessoa que você se considere, a Bíblia diz que você é mau. É por essa razão que uma das doutrinas da palavra é a salvação. Eu e você precisamos ser salvos. Salvos de nós mesmos, Alexandre. Letícia, Deus precisa salvar você de você mesma. O Sidney, mesmo sendo esse rapaz discreto, bacana de se conviver, Deus precisa salvar o Sidney dele mesmo. Deus precisa salvar o Wilbert dele mesmo. Precisamos ser salvos dos nossos pecados, para que nós não soframos as consequências da ira de Deus. Tem uma condenação preparada para as pessoas que não querem ser salvas. A condenação não é uma demonstração de desafeto de Deus. Pelo contrário, é um aviso. Deus está dizendo: cuidado, esse caminho é perigoso. Quando alguém te diz: não saia de madrugada por determinada rua, não é porque esse alguém não te ama. Esse alguém está preocupado com você. Ele está te avisando: não vá por aquele caminho, esse horário, porque algo estranho, perigoso pode acontecer com sua vida. É isso que a Bíblia está dizendo a respeito da condenação para quem rejeita essa salvação oferecida por Deus. Apocalipse 28 fala que existe um lago que arde com fogo e enxofre, chamado de segunda morte. Não pense que Deus tenha prazer de colocar isso na Bíblia, ou Deus tenha prazer de fazer terrorismo. Deus não é terrorista. Olha o fogo, não. Deus está preocupado com você e não quer você condenado. Porque Deus sabe que pela tua natureza o teu destino é a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Por conta dessa insuficiência humana, por conta dessa limitação nossa, Efésios capítulo 2 afirma que a salvação é pela graça. A salvação não vem das obras humanas. O texto diz: ela é um dom de Deus. A palavra dom na Bíblia significa presente. Eu já disse aqui em outras mensagens
que presente que o presenteado paga não é presente. É fácil eu chegar para o Gabriel: Gabriel, eu vou te dar uma bicicleta de presente, mas você precisa pagá-la. Isso não é presente. Isso é presente de grego. Presente, ele já foi pago por quem está presenteando. A Bíblia diz que a salvação é pela graça. A salvação é um dom de Deus, é um presente de Deus. É um presente dado pelo Senhor para quem não merecia, irmãos. Você não merece ser salvo, eu não mereço ser salvo, mas Deus quis nos presentear com a salvação. Deus nos presenteou por meio da sua graça. Essa graça foi revelada quando Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aí o versículo 14 detalha sobre esse verbo: e o verbo se fez carne. Quem é que se fez carne? Jesus. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça. Entende o que é salvação pela graça? Salvação pela graça é salvação pelo sacrifício de Jesus. Irmãos, saber que somos salvos pela graça nos tira um peso dos ombros. Sabe por quê? Porque isso nos ajuda a entender que nós não precisamos ser perfeitos para sermos salvos. O que a Bíblia recomenda é a rendição a Jesus. Saber que somos salvos pela graça também nos livra do orgulho, de acharmos que somos melhores do que os outros. Eu não sou melhor do que um criminoso, do ponto de vista condenatório, bíblico. Se a graça não me alcançar, eu terei o mesmo destino do criminoso. Deus não propõe uma vida eterna para aqueles que quase são perfeitos. Se fosse por mérito, a vida eterna teria que ser entregue aos perfeitos. Por isso que Deus manifestou a sua graça, para que nós não nos preocupássemos com essa insuficiência nossa. Mas tem uma segunda verdade na salvação pela graça que é tão importante quanto a primeira, que está no versículo 10 de Efésios 2. Presta atenção, para você não confundir a graça com qualquer outro tipo de doutrina. Em primeiro lugar, a graça é uma salvação. Nós somos salvos pela graça. A graça é uma salvação. A salvação pela graça consiste num favor concedido por Deus. Segundo lugar, a salvação pela graça produz mudança de caráter. Será que vocês aqui presentes podem repetir essa frase? Quem estiver em casa vai escrever lá no chat. A salvação pela graça produz mudança de caráter. 1, 2, 3. Só mais uma vez para dar tempo de tomar água, pode ser? 1, 2, 3. O capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e 9 fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Aí o versículo 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A mesma graça que nos salva da condenação eterna é a graça que nos estimula para mudarmos de vida. A graça não é uma licença para pecar. Não é porque Jesus morreu na cruz por mim que eu posso viver do modo como eu quero e entendo. Deus é tão esperto que ele pôs esse versículo 10. Porque se parasse no versículo 9, muita gente poderia, de maneira oportunista, dizer: Jesus morreu na cruz por mim, então ótimo. Eu vou aprontar com todo mundo. Eu vou continuar vivendo a minha vida no pecado sem me preocupar. Mas a salvação pela graça, meus irmãos, nos estimula para mudarmos de vida. O amor de Deus revelado na graça nos constrange
a abandonar os engodos da vida. Aqueles que se entregam a Jesus não obedecem para serem salvos. Isso é filosófico, preste atenção. Aqueles que se rendem a Jesus não obedecem para alcançar a salvação. Eles obedecem porque já foram salvos. É diferente. Uma coisa é você pagar pelo presente. Outra coisa é você demonstrar gratidão pelo presente. A obediência não é para alcançar a salvação. É uma forma de agradecer pela salvação doada por Jesus. A obediência, irmãos, é uma prova de gratidão de quem entendeu e recebeu a graça de Deus. Se uma pessoa foi salva por Jesus, ou se diz salva, e ela não se preocupa com aquilo que Jesus pensa, ela não se preocupa com aquilo que Jesus falou, ela não entendeu a graça. A graça, irmãos, ela nos limpa, nos salva e nos mostra que precisamos ser gratos por tudo aquilo que Jesus fez por nós. É preciso, irmãos, demonstrarmos gratidão e ficarmos preocupados com os ensinamentos proferidos por Jesus. É preciso sermos gratos ao Senhor porque Ele derramou o seu amor por nós. Ele não esperou nós nos consertarmos para nos salvar. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não disse para o Daniel: Daniel, o dia que você se corrigir, aí sim, eu vou te salvar. Não. Deus já manifestou o amor dele, salvando Daniel, colocando Jesus numa cruz. Daniel precisa ser grato para viver como Jesus orientou que ele vivesse. A graça nos torna livres do pecado para vivermos para Deus. Quem é salvo vive como um salvo. Quem é salvo vive para agradar a Deus. No Antigo Testamento, a palavra graça aparece no hebraico, sugerindo que somos valiosos aos olhos de Deus. No Novo Testamento, a mesma palavra graça aparece no grego, sugerindo que fomos presenteados. No Antigo Testamento, a graça, a palavra graça, ela sugere que a gente é precioso. A imagem que a palavra graça apresenta no Antigo Testamento é de uma joia rara e preciosa. Então, quando Deus ele manifesta a graça, Ele está olhando para nós como se fôssemos uma joia preciosa. Mesmo sendo aquele pecador que eu mencionei para vocês, Deus nos vê como pessoas especiais. E no Novo Testamento, a palavra graça aparece como um presente. Isso nos ensina que quando amamos alguém, o consideramos precioso a ponto de gastar tudo o que for preciso para vê-lo feliz. Foi exatamente o que Deus fez por nós. Ele entregou Jesus, seu Filho, para morrer na cruz a fim de nos salvar. Ele não fez isso esperando que nós o retribuíssemos. O nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus bíblico, não é um Deus que trabalha com barganha. Com todo respeito às religiões que procedem dessa forma, mas o Deus apresentado pelas Escrituras, ele não aceita sacrifícios. Por isso que Jesus disse: aprendei o que é misericórdia e não sacrifício. O sacrifício no Antigo Testamento, ele era praticado como um símbolo do sacrifício de Jesus. Quando Jesus foi sacrificado, então acabou-se as penitências. Você não precisa mais fazer pagamento para Deus. Deus não aceita pagamento, até porque você não tem condições de pagar. Você não obedece a Deus porque está pagando algo. Não. É como se você pegasse o teu salário e oferecesse para um milionário. Você acha que faz diferença para um milionário
O teu salário, o meu pelo menos não faz. Eu conheço vocês, eu sei que vocês não faz. O nosso salário para um milionário, para um Bill Gates da vida, para o dono do Facebook, fugiu o nome dele agora, não faz nenhum sentido. Você pode pegar o seu dinheiro que você vai ganhar a vida toda, para eles não fazem diferença. Para um Silvio Santos, o teu salário não tem qualquer sentido. Para Deus, aquilo que você faz não muda em nada quem Ele é. Deus não é um Deus que está preocupado em receber orações. Por favor, ore, porque senão eu fico fraco. Por favor, tragam pagamentos, me ofereçam sacrifícios, porque eu preciso ficar forte. Deus não, Deus é perfeito. Obediência não é sacrifício. Por isso que João declara que quando obedecemos os mandamentos de Deus, entendemos que os seus mandamentos não são pesados, porque eles não aparecem no sentido de sacrifício. Nós somos salvos pela graça de Deus, isto é, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Não é pelos nossos méritos, não é porque somos pessoas boas, não é porque damos esmolas. Não, nós somos salvos pela graça. Deus nos salvou pela graça dele. Na realidade, a salvação é um presente. E como qualquer outro presente, o que precisamos é receber esse presente. Deus quer que a gente receba esse presente. Receba esse presente. Vamos ficar de pé, por gentileza? Um dos graves erros de quem não conhece a igreja da promessa, a igreja adventista da promessa, é sugerir que a igreja da promessa não crê na salvação pela graça. Irmãos, eu tenho contato com pastores de outras denominações. E é curioso quando eu destaco para eles que nós cremos na salvação pela graça. Porque alguns deles, por desinformação, acham que a gente não crê. Nós cremos, segundo a palavra de Deus, na obediência à lei de Deus. Faz parte do processo de comunhão com Deus. Mas isso não anula a nossa crença na salvação pela graça. Não é pelo nosso mérito. Não é porque guardamos o sábado. Não. Não é porque somos dizimistas. Não é porque jejuamos. Não é porque oramos que nós alcançamos a salvação. Nós somos salvos por Jesus, pela sua graça, pelo sacrifício dele na cruz. A gente vai aprender em outras semanas a importância de cada ordem de Deus. Mas a primeira coisa que tem que saber, nós não temos mérito algum. Jesus contou uma parábola para os judeus, na época, que serve para nós, que 2 homens subiram ao templo para orar. Um deles era publicano, título aplicado a corruptos da época. O outro era um fariseu, religioso, um bom título. O fariseu dizia na oração: Senhor, te dou graças, porque eu sou uma pessoa boa. Te dou graças porque eu obedeço os teus mandamentos. O publicano, por sua vez, dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus fez uma pergunta retórica: qual dos dois saiu justificado? O texto de Jesus diz que considerou o seu pecado saiu justificado. Nós temos que reconhecer que somos pecadores. Vamos obedecer sim a Deus por uma questão de gratidão, mas não para termos mérito. Isso nos ajuda, irmãos, a jamais jogarmos pedra nos outros. Por que vamos jogar pedra nos outros se nós somos pecadores também? Nós não somos salvos porque somos bons, é por causa da graça de Deus. Que Deus nos ajude a entender esse princípio elementar da fé. A graça que nos perdoa, a graça que nos restaura, a graça que modifica a nossa vida, a graça que nos garante a vida eterna. Quando Jesus voltar, aqueles que abraçaram esse presente, a Bíblia diz que os seus corpos nunca mais enrugarão. Falava isso para minha esposa, né? Tem um cremezinho lá que eu ponho, né? Aliás, que eu vou começar a pôr para tentar combater as rugas da pele. Meu Deus, eu estou envelhecendo. Quando Jesus voltar, não precisa mais se preocupar com esses cremes anti-rugas.
a pele vai ser perfeita. Eu preciso fazer exercício por causa da minha saúde. Quando Jesus voltar, eu não preciso mais me preocupar com a minha saúde. Esse é o efeito da graça. Acredite, é para você. A graça de Deus se revelou a todos os homens para salvá-los. Basta recebermos, basta abraçarmos. Vamos orar? Orar por esse entendimento da palavra? Pai, no nome de Jesus, eu quero nesse instante orar pelos meus irmãos. Nós hoje aprendemos a respeito da salvação pela graça. Meu Senhor, eu quero nesse instante te agradecer, porque não é pelo nosso mérito. Se o Senhor olhasse para nós e nos salvasse de acordo com os nossos esforços, nenhum de nós seria salvo. Até porque, meu Deus, seria pesado demais nós carregarmos uma responsabilidade dessa. Porque por natureza nós somos maus. O pastor é mau, as ovelhas são más, todos são maus. Meu Deus, e precisamos ser salvos de nós mesmos. Precisamos ser salvos da condenação eterna. Mas a salvação, meu Deus, nos foi dada pela graça. É um dom maravilhoso proveniente de Ti. E nós a aceitamos, Senhor. Nós a abraçamos. E nesse momento eu oro para que essas palavras sejam aclaradas no coração dos meus irmãos, que todos compreendam que não possuem mérito algum, jamais podem colocar Deus na parede, jamais podem exigir nada de Deus. Nós estamos aqui não porque fazemos as coisas certinhas, estamos aqui porque o Senhor nos amou com um amor incondicional. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos a importância dessa doutrina e que possamos, Senhor, viver sempre debaixo da Tua graça. Em nome de Jesus.